Hoje é terça, 20 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Hoje o Botafogo volta a trabalhar depois de um dia de folga. O técnico Renato Paiva terá que montar uma equipe para enfrentar o time do Capital pela Copa do Brasil. O Botafogo tem uma vantagem de 4 gols de diferença e vai jogar na próxima quinta-feira lá em Brasília contra um time que é bem limitado tecnicamente, mas o Botafogo tem que ter respeito, porém tem que utilizar esse jogo para poupar o elenco. O Renato Paiva falou sobre esse detalhe e vamos especular aqui qual equipe ele pode colocar em campo. E talvez seja a grande chance do Santi Rodrigues de iniciar uma partida e um jogo mais tranquilo, num bom estádio, que é o estádio Mané Garrincha, para que o Botafogo finalmente comece a ter esse atleta como uma das peças importantes para o elenco da temporada de 2025. Tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Meu amigo, se você está em busca da sua antecipação do fundo, procure a Mais Ágil. De repente, na Mais Ágil você pode antecipar o seu FGTS de uma maneira rápida e fácil. Tá precisando daquela grana, não sabe como? De repente, a antecipação do fundo de garantia pode ser a melhor maneira possível. Se você não sabe como que funciona, eu vou deixar o link aqui embaixo, tanto no nosso primeiro comentário e na descrição, para vocês poderem tirar qualquer e falarem lá com os atendentes da Mais Ágil para vocês buscarem todas as informações. Mas é aquilo que eu sempre falo, só vai fechar qualquer negócio se todas as informações forem passadas da melhor maneira possível. A Mais Ágil é parceira do canal do TF e eu estou indicando para vocês. Meus queridos, minhas queridas, o Botafogo volta a trabalhar hoje no Espaço Lunier depois de um dia de folga para os jogadores. Depois de um bom tempo, né, em que o Botafogo só atuava de domingo, quarta, sábado, terça, quinta, domingo, você tinha jogos direto. O Botafogo deu um dia de folga para os jogadores e eles voltarão a trabalhar hoje no Espaço Lunier. E o técnico Renato Paiva, entre jogadores que estão lesionados, jogadores que estão já estafados fisicamente, terá que montar um elenco para enfrentar a equipe do Capital quinta-feira pela Copa do Brasil. E a expectativa é que o técnico poupe jogadores. Vejam o que ele falou na entrevista coletiva sobre esse confronto contra o Capital e suas expectativas em relação a segurar um pouquinho o elenco. Vejam aí. Óbvio que temos uma vantagem de 4-0, não é? Eu não aceito que a eliminatória esteja fechada, senão não íamos. Há um adversário que merece o meu respeito, mas há um adversário que tem que fazer 4 golos ao Botafogo para pelo menos empatar a eliminatória. Então temos que ir com a responsabilidade do clube que somos, do escudo que defendemos, da torcida que defendemos e obviamente vamos para ganhar. Não vamos para defender resultado, vamos para ganhar. É evidente que o calendário brasileiro tem que me obrigar a fazer algumas poupanças. Hoje o Gregor já saiu em algumas dificuldades, o Marlon são dois campeões em tudo, têm jogado praticamente os jogos todos e com um rendimento muito alto. Feliz do treinador que tem este tipo de profissionais, o Jair a mesma coisa, portanto há aqui o Igor, há aqui jogadores que estão a repetir e nós estamos no headline a arriscar e portanto obviamente tem que chegar um momento em que tu tens que gerir e percebendo depois que tens uma final em casa com a Udechil, em que podemos tentar recuperar alguns jogadores que têm estado lesionados, portanto vamos tentar fazer uma poupança ou uma rotação responsável, porque o mais importante aqui é o Botafogo ganhar. E é isso que deve acontecer. O técnico Renato Paiva deve poupar alguns atletas. Ele citou alguns nomes. Por exemplo, é loucura levar o Igor Jesus para essa partida. É melhor deixar o camisa 99 no Rio de Janeiro, fazendo trabalhos no Espaço Lunier, recuperando a sua forma física, porque daqui a uma semana a gente tem um confronto de vida ou morte pela Copa Libertadores contra a Laú. Além disso, a dupla Jair e também o David Ricardo precisam de um descanso. O Jair tem jogado praticamente todas as partidas do Botafogo e é interessante que o jovem zagueiro também descanse, quem sabe até mesmo no Rio de Janeiro, nem viaje para Brasília, para você ter ali um período de recuperação física. David Ricardo, a gente vai saber hoje, talvez, se ele teve uma lesão, foi apenas um cansaço muscular, né? O jogador que saiu
um pouco mais cedo do clássico contra o Flamengo no último domingo no Maracanã. Aí você tem alguns jogadores que poderão ganhar oportunidades. No gol, acredito que ele faça a mesma coisa que fez no jogo de ida. Deixe o John ou até mesmo no banco, ou nem leve o John para Brasília. Aí você teria um Léo Link no gol. Na lateral direita, Matheus Ponte deve ganhar uma oportunidade. Na zaga, você pode ter até mesmo uma zaga formada pelo Serafim jogando ao lado do Danilo Barbosa e na lateral esquerda o Marçal, já que eu acredito que ele segure também tanto o Alex Telles e o Cuiabano, que ele também disse na entrevista coletiva que o jovem jogador está ali tendo vários jogos em cima de jogos e também tem que dar uma controlada na carga. Meio campo, ele pode colocar Nilton jogando de primeiro volante, ao lado do Alan, ou ao lado do Cauê, ou ao lado do Patrick de Paula. Eu colocaria o Alan para ele continuar nesta mudança de chave, para ele ganhar mais minutagem, para ser um jogador que vai ganhando ritmo de jogo a jogo. Então eu colocaria Nilton ao lado do Alan, colocaria Santi Rodrigues jogando como meia ponta pela esquerda para fazer esse trabalho de construção, Cauã Lindes por dentro e pelo lado direito colocaria o Nathan Fernandes. E no comando de ataque iria de Juan Cruz ou Elias Manuel. Deixaria o Jefinho ali para uma segunda etapa, para entrar no lugar do Nathan Fernandes ou entrar no lugar do Santi Rodrigues, ou poderia começar com o Santi Rodrigues fazendo o papel de um camisa 10 e colocaria o Jefinho pela esquerda. Então você teria Nilton, Alan, Jefinho, Santi Rodrigues e Nathan Fernandes pela direita. Esta seria a minha formação, né, de você ter um time um pouco mais redondo. Até mesmo deixaria, se eu fosse parar para analisar, até essa segunda escalação que eu falei, eu vejo até um pouco mais pronta, né, de jogadores que precisam mais de minutos. O Cauã Lindes poderia entrar no segundo tempo, ter ali mais 30, 40 minutos para ter oportunidades para você ganhar minutagem. E no comando de ataque, ou iria de Juan Cruz ou de Elias Manuel. Talvez eu iria até de Juan Cruz para ele jogar de centroavante nesta partida e no segundo tempo colocaria o Elias Manuel. Mas o importante é segurar o elenco. O Botafogo precisa, nesta partida, que você segure os seus principais jogadores, pensando principalmente no duelo importantíssimo que nós teremos na próxima terça-feira no estádio Newton Santos contra a equipe da Laú. Esse jogo, se Deus quiser, o Botafogo poderá ter voltas importantes, jogadores como o Barbosa, Savarino, o Arthur de volta também, talvez o Matheus Martins, trabalhar para que o Botafogo tenha um elenco mais completo na mão do técnico Renato Paiva e que nesta semana, que ele terá algo que no futebol brasileiro é difícil, ele consiga fazer com que os seus jogadores do time principal, eles retomem a parte física e, claro, o Botafogo aprimore muito mais a parte técnica, porque o jogo posicional, que esse estilo de jogo que o Botafogo tem com o Renato Paiva, precisa de muito treino e tomara que essa semana seja importante, a partir de hoje, com a volta da folga, para os jogadores tentarem uma evolução, para o Botafogo continuar crescendo. Estamos vindo de 3 boas partidas, que a gente faça uma grande partida, mesmo com uma equipe alternativa contra a equipe do Capital e principalmente na próxima terça, que a gente consiga a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Já tem data para sorteio, né, das oitavas de final, será no dia 2 de junho, às 12 horas, horário do Paraguai. Então, dia 2 de junho, se Deus quiser, nós saberemos qual será o caminho do Botafogo rumo ao bicampeonato da América. Se Deus quiser, a gente vai passar pela Laú. Tamo juntos, beijos, se Deus quiser, volta ali por volta de 1h com o nosso almoço com TF de hoje e, claro, à noite com o nosso Noite Alvinegra, os 3 vídeos de hoje. Tamo junto, gente. Beijo, fica com Deus, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Comentem aqui qual time vocês colocariam para o Botafogo enfrentar a equipe do Capital. Coloquei uma escalação que vocês acham que possa ser a melhor. Valeu, fui, fogo neles. E a chance do Santi Rodrigues. Santi, agora é a hora, hein? Chegou a tua hora. Estão confiantes no Santi Rodrigues? Eu acho que agora esse menino ele vai começar a brilhar vestindo a nossa camisa. Vai ser o momento do Santi aparecer. Tamo juntos. Valeu, fui, fogo neles.